Obrigado. Não, a gente interrompeu, deu uma interrupçãozinha de uns 7 minutos, desculpa aí. Então, nós estamos iniciando a aula, então chamando a atenção, né, que a gente pode colocar as equações de Young-Mills de uma forma concisa, que é o que a gente chama aqui de forma manifestamente covariante, porque a gente está escrevendo tudo em função das derivadas covariantes e dos campos covariantes. E aqui é uma forma não covariante, porque aqui estão aparecendo as derivadas usuais. Derivada dos gradientes rotacionais, divergências, e aqui as derivadas, a derivada temporal. Aqui eu apaguei naquele termo, né, que tinha aqui, mas tudo bem. Apaguei o termo de corrente de deslocamento aqui. O que é importante é perceber a relação entre não linearidade e autointeração. Quer dizer, o próprio campo é fonte do campo. Isso acontece também com a gravitação. Quer dizer, quando a gente fala na relatividade geral. A relatividade geral de Einstein é não linear. Então, o campo gravitacional também é fonte, a energia gravitacional também é fonte do campo gravitacional. E no nosso curso de supersimetria e gravitação, quando a gente falou da formulação de gauge da gravitação, então a gravitação ela pode ser também trabalhada, pode ser expressa, formulada, né, como uma teoria de Young-Mills. Então a gente faz a gravitação com uma teoria de Young-Mills também. Onde? Quem é o grupo? O grupo não é mais S-U-N. Então o grupo deixa de ser o S-U-N, nós aqui estamos trabalhando com uma simetria S-U-N. O nosso grupo deixa de ser S-U-N e passa a ser, quer dizer, o grupo de Young-Mills da gravitação é o grupo de Lorentz. É o que a gente falou no início da aula, é o grupo SO13. Então a gente muda o grupo, né, de SUN para SO13. E aí a formulação de Young-Mills para esse grupo nos dá o fenômeno, nos descreve o fenômeno gravitacional. Então, só para chamar a atenção sobre isso. Então agora vamos fazer uma introdução, vamos trabalhar a introdução da matéria em interação com o Young-Mills. Então a gente já aprendeu, né? Já entendeu como é que a coisa funciona. Olha aqui, então nós já tínhamos visto que nós vamos supor que a gente queira agora colocar matéria escalar e matéria fermiônica em interação com o setor de Young-Mills. Que é daqui que a gente vai poder começar a trabalhar depois as soluções de Young-Mills de natureza topológica. Então vamos dizer que eu tenha matéria escalar. Vamos dizer que eu tenho um campo escalar φ. Suponhamos que esse campo escalar φ, por exemplo, também esteja numa representação. Então vamos dizer, vamos tomar como grupo de simetria SUN. Então vamos dizer que a gente vai pegar campos de matéria φ, esse I indo de 1 até N, por exemplo, na representação n-dimensional de SUN. E vamos pegar também campos de natureza fermiônica, campos de Dirac. Então vamos pegar campos de Dirac. Agora, nessa aula de hoje, já estou supondo que esse campo de Dirac é o campo de Dirac relativístico, que está na representação de SO13. Então, esse campo aqui, quem vai estudar as aulas de grupo de Lorentz vai ver que esse campo aqui é o campo de Dirac, que está na representação meio zero mais 0,5 do grupo de Lorentz. É um spinor de 4 componentes. A gente pode colocar aqui o índice I
para representar que vai de 1 até n. Eu tenho n campos fermiônicos. E índice alfa de 1 até 4. Alfa é o índice espinorial. É o índice espinorial de Dirac. Alfa vai de 1 até 4. É um espinor tipo Dirac. E o I, como esse aqui de cima, vai de 1 até n, é o índice da representação, vou botar esse I aqui é índice da representação n-dimensional de SON. Esse índice aqui, então, vai de 1 até n. Então, eu tenho, vamos dizer assim, um n-plete de campos escalares e tenho um n-plete de campos fermiônicos. Então, eu vou propor agora a nossa... Então, vamos pensar. Nós sabemos o seguinte, sempre que o nosso campo escalar estiver sujeito a uma derivada temporal, vamos colocar assim, dt do φ. Então, nós já sabemos que essa derivada vai ser covariantizada por uma derivada temporal do campo escalar, como a gente já tinha feito no caso abeliano. Fica a derivada temporal mais, aí vem I, G, F, I, G, aí vem aqui a derivada temporal, vai para o sinal, mais I, G, aí aqui a gente coloca o potencial φA, aqui os geradores, GA e J, e aqui o φJ. Então, o que a gente basicamente está dizendo é o seguinte, se a gente quiser escrever isso aqui, vamos omitir o índice I. Então, isso aqui está significando que esse meu φ aqui agora é um vetor coluna, com N componentes, φ1, φ2, blá, 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 φn. Então, essa derivada aqui é ddt usual do φ, mais I, G, aí aqui nós colocamos os campos potenciais, aqui os geradores que fazem o papel da carga, geradores GA, vou botar assim, os geradores GA atuando em φ. Então isso aqui são matrizes N por N atuando em φ. Então essa expressão que está aqui é a expressão que está aqui. Quer dizer, aqui é como se eu tivesse a matriz identidade. Quer dizer, quando eu colocar o φi aqui vai aparecer o próprio φi, matriz identidade, mas aqui vão aparecer os elementos de matriz, né? GA e J. Então, isso acontece para derivada temporal. Depois, para derivada espacial, quando eu tiver uma derivada espacial, vamos dizer assim, um gradiente, derivada espacial, um gradiente do campo, φi. Então, isso aqui é o gradiente, vou botar o gradiente do campo. Então, a mesma coisa, vamos botar, vai ficar assim, vai ficar o gradiente covariante, vou escrever dessa forma que está aqui, vai ser o gradiente usual, e aqui a gente tem menos I, G, aí aqui nós temos os campos potenciais vetoriais, os geradores do grupo, atuando em φ. Da mesma forma que está aqui em cima. Se eu quiser escrever para cada componente φi separadamente, essa expressão fica nessa aqui, só trocando isso, o A por esse φ por esse A e essa derivada temporal pelo gradiente. Mas é a mesma estrutura. A mesma coisa, então se eu fizer agora, eu tenho meu campo espinorial. A mesma coisa vai acontecer para o espinor. Eu vou pegar aqui meus campos espinoriais, psi, e aí aqui vamos colocar
Nada vai mudar aqui. DDT do psi. E do psi j. Só que eu colocando o psi. Então, esse psi que está aqui é um psi, na verdade são n psis. Isso aqui vale para psi 1, para psi 2, até para psi n. Aqui eu coloquei de uma forma genérica. Aqui eu estou colocando em forma vetorial. Como se o meu psi, nesse caso, ele é um n-plate, com n campos espidoriais. Psi 1, psi 2, blá, 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 psi n. Então, tem n campos espidoriais. Na verdade, cada um desses campos aqui tem um índice alfa que vai de 1 a 4. Psi 1 alfa, psi 2 alfa, psi n alfa. Tá? É a representação, vamos dizer assim, matricial compacta do n-plate de campos fermiônicos. Então, está aqui a mesma coisa. E aí, se eu precisar aqui da derivada do gradiente, da derivada espacial, então aqui vai ficar o gradiente dos campos escalares, gradientes covariantes dos campos escalares, campos vetoriais, campos fermiônicos, campos fermiônicos. Então tá lá, então escrevemos, né, dessa forma aqui. Beleza? Tá certo. Agora, se nós temos um lagrangiano para esses campos, né, com as derivadas usuais, vamos dizer assim, deixa eu colocar assim. Então, suponhamos que a gente parte de uma densidade de lagrangiano, né, que tem, então eu vou escrever agora, né, vou escrever, quer dizer, que seria o lagrangiano do campo escalar, o campo de Klein-Born, ele é 1 sobre C2 dt φ e está, quer dizer, botar assim em forma vetorial, dt φ Dagger dt φ. Lembrando que esse φ aqui é um vetor coluna com n componentes, φ1, φ2, φn. Então, quando eu colocar esse Dagger aqui, é φ1 está, então isso aqui, quer dizer, quando eu escrever essa expressão aqui, usando essa representação de n-plate, esse termo aqui fica a mesma coisa que isso aqui, dt φ está, dt φ. Isso valendo de 1 até n. Mas eu estou colocando em forma concisa, né? Lembrando que aqui o Dagger é esse tenor linha e o φ é esse tenor coluna. E aí a gente passando para componente para isso aqui. Aí a gente tem o termo, né? Que é menos gradiente de φ Dagger escalar gradiente de φ. Mesma coisa, então esse termo aqui vai dar gradiente do φ escalar gradiente do φ. Esse produto escalar é um produto escalar no sentido do gradiente, é um produto escalar tridimensional. Então tá, então isso aqui seria, né, os campos de matéria, o campo escalar de matéria, o Lagrange, isso aqui na verdade é o lagrangiano de Klein-Gordon, o campo de matéria. E aí aqui vamos escrever a parte de Dirac. Então agora lembrando, naquele pacote de aulas ali, tem a formulação relativística do campo de Dirac. A gente tem várias referências no professor global, inclusive um curso só de equação de Dirac. Então quem é o lagrangiano de Dirac? Ele é psi Dagger, psi Dagger e ddt é 1 sobre c, i sobre c, 1 sobre c, i sobre c, ddt psi. Zero é 1 sobre c
fazer o seguinte, vou botar esse I sobre C aqui. Estou escrevendo aqui o Lagrangiano de Dirac, sem campos de gauge. Lagrangiano de Dirac a gente chama livre para N campos escalares. Quer dizer, isso aqui é psidaga, psi. Não é? Tem o I, né? Tem o I. Tá. Vamos colocar aqui. Vamos fazer isso. E aí aqui, vamos ter o termo que vai ser mais que gama I de I mais I psidaga. É a matriz gama zero. As matrizes de Dirac gama, escalar, gradiente, atuando no psi. E vamos colocar aqui um termo, vamos colocar um termo tipo menos I ao quadrado, φ φ, que é um termo tipo massa, esqueci de colocar aqui, e vamos colocar aqui um termo que vai ser menos, um parâmetro, vamos dizer assim, M, e aqui psidaga, zero. Se quiser a gente já pode também, a gente pode, se quiser, também colocar já na forma de Dirac. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar já na forma de Dirac, vou botar psi barrado, gama zero, DDT, e aqui psi barrado, gama, e aqui psi barrado. Lembrando que esse psi barrado, para quem já viu então a equação de Dirac, o psi barrado é psidaga gama zero, matriz gama zero do espaço espinorial. Então isso aí seria a nossa equação de Dirac. Seria o nosso Lagrangiano de Dirac. Então, lembrando que aqui então, nós temos N campos, né? Certo. Então, lembrar que esse barrado aqui, ele é esse Dagger gama zero. Então, ele tem um hermitiano conjugado no espaço n-dimensional e tem esse hermitiano, também é um hermitiano conjugado no espaço espinorial. Então, isso aqui seria o Lagrangiano de Clairaut livre e esse aqui o Lagrangiano de Dirac livre. Agora, a prescrição que nós temos para introduzir, fazer a teoria ficar invariante, construir o modelo invariante de gauge é, lembrando que as transformações de S e N desses campos são filinha, exponencial de I, G, os parâmetros da transformação, os geradores da transformação, atuando em φ. A mesma coisa valendo para o psi. A transformação S-U-N dos campos psi é essa aqui, IG, ômega A, GA, psi. E esses parâmetros ômega A são parâmetros dependentes do espaço-tempo. Está falando de uma simetria de gauge local. Então, esses ômega A são ômega A de Tx. É por isso que a gente tem que fazer a formulação de Young-Newton e introduzir essas derivadas covariantes, tanto para o psi quanto para o φ. Aí lembrando do que nós já fizemos, né? Quando a gente tem a derivada covariante, isso significa que a derivada covariante do campo se transforma do mesmo modo. Então, se eu pegar DDT do φ linha, isso aqui vai ser exponencial de I, G, ômega A, GA, DDT do φ. Então, o campo e suas derivadas covariantes se transformam exatamente do mesmo modo. Isso aqui vale também para os gradientes covariantes do campo φ. Dφ, linha, gradiente covariante do φ.
coisa vale para o psi, não vou nem escrever. As transformações DDT de psi e gradiente de psi', exatamente como aqui. Porque a derivada covariante se transforma do mesmo modo que o campo. Então, a gente está só garantindo que isso aqui garante. Então a gente vai substituir essas derivadas. Então, quer dizer, se eu tirar o Dagger dessa equação, vamos pegar DDT φ e pegar o Dagger desse objeto, estou pegando o conjugado hermitiano dessa equação. Então, isso aqui vai ser DDT φ Dagger e essa matriz aqui, conjugado hermitiano. Vai ficar menos I, G, ômega A, mas os geradores são todos hermitianos, então não preciso colocar o Dagger aqui. E os gradientes de φ Dagger vão se transformar da mesma maneira. Pego o conjugado hermitiano dessa equação aqui. Exponencial menos I, G, ômega A. Então, eu sei como os campos se transformam, como suas derivadas se transformam e como os seus conjugados hermitianos de suas derivadas se transformam. Então, a gente já lembra que, a gente já viu isso, né? Que isso fixava a lei de transformação da derivada. Então, a gente sabe que o dt' a mesma matéria que o exponencial de I, de G, né? I, G, ômega A, GA, dt, exponencial de menos I, G, ômega A, GA. Então, a gente sabemos como as derivadas se transformam e isso fixava para nós a transformação dos campos de Gauge. A mesma coisa vale para o gradiente. A derivada, o gradiente transformado operador de gradiente e tá. Então isso já dava para nós, a partir daqui, nós tínhamos tirado, né, as leis de transformação dos potenciais. Quem era o filhinha e quem era o alinha. Filhinha A e o alinha A. Já tínhamos feito isso. Isso aqui é só uma recapitulação. Agora, vamos olhar o que nós temos que fazer realmente. Eu quero agora introduzir campos de Gauge. Então agora, para introduzir os campos de Gauge, eu tenho que substituir essas derivadas pelas derivadas covariantes. Então aqui vai ficar dt, φ, tudo isso aqui dá. E aqui dt φ. Aqui, gradiente covariante do φ. Tudo isso aqui Dagger, escalar, gradiente, covariante do φ. A gente não precisa fazer nada. Aqui é a mesma coisa. Essa derivada aqui vai ficar derivada covariante por si. Essa gradiente aqui vai ficar gradiente covariante. Então a gente agora diz que introduzimos os campos de Gauge no setor de matéria. Então a gente aqui nesse lagrangiano aqui, a gente fez um lagrangiano de acoplamento dos campos de Gauge, quer dizer, o lagrangiano de acoplamento de Yang-Mills com a matéria. Então, o Yang-Mills está acoplado com a matéria. E depois nós já temos aqui o lagrangiano do Yang-Mills puro. Isso aqui a gente já trabalhou nas aulas passadas, o lagrangiano puro de Yang-Mills, que é, acho que é menos 1 meio, não é isso? De E2, que fica EA, escalar EA, menos C2, BA, escalar BA. Então agora a gente tem o lagrangiano completo. Nós temos o lagrangiano todo da matéria com o Yang-Mills e o lagrangiano só de Yang-Mills. Então, dessa forma, nesse caso especial de SUN, nós acoplamos, né, o
campo de Young-Mills com a matéria. E o campo de Young-Mills, a parte de Young-Mills é a parte inferior. Então está tudo aqui. Certo? Bom, então a gente quer ver o que isso vai dar para nós. Nós vamos fazer, se nós agora formos olhar, vamos olhar as equações de campo. Então a gente vai fazer as equações de campo. Então, para fazer as equações de campo, então vamos tirar as equações do campo escalar. Aqui, pessoal, deixa eu só lembrar uma coisa a vocês. Nós não introduzimos uma interação entre o campo escalar e o campo fermiônico diretamente. Quer dizer, o campo escalar está acoplado com o Young-Mills, o campo fermiônico está acoplado com o Young-Mills, mas eu não criei nenhum acoplamento direto do escalar com o Young-Mills. Não tem um termo que misture Φ com Ψ. Eu tenho aqui só a parte de Φ com os campos de Young-Mills, aqui só a parte de Ψ com os campos de Young-Mills e aqui só os campos de Young-Mills. Eu não tenho nenhum termo, por exemplo, assim, Ψ barrado, Ψ-Φ. Não tenho nenhum termo que seria o acoplamento da matéria entre si. Não coloquei esses termos. Mais à frente nós vamos colocar. Quando a gente for estudar os monopolos magnéticos, aí a gente vai introduzir. Mas por enquanto a gente só está introduzindo interação dos escalares com o Young-Mills, separadamente interação dos férmions com o Young-Mills e as interações de Young-Mills. Então se a gente for tirar a equação do campo, né? Tirar a equação de campo, para o campo escalar, o que eu vou ter que fazer? Vamos fazer a variação em relação a Φ, né? Ou então vamos fazer em relação a Φ ou em relação a Φ dada, tanto faz, né? Quer dizer, como a gente estava, se eu fizer, como a gente lembra lá, se a gente fizer a variação em relação a Φ dada, a gente ganha uma equação para Φ. Lembrando dos casos anteriores, quando a gente começou a estudar esses campos clássicos. Se a gente variar em relação a Φ, a gente obtém uma equação para Φ dada. Então vamos fazer o princípio variacional variando em relação a Φ dada. Então eu vou variar esse termo, ganho esse, varia esse termo, ganho esse, varia esse termo. Aí só tem Φ aqui. Então se a gente fizer a variação em relação a Φ, então vamos fazer o seguinte, delta L gerado por delta Φ dada. Estou variando em relação aos campos conjugados hermitianos. Claro que eu vou fazer depois em relação a Φ, mas não vai precisar. A informação que vai sair daqui é a mesma informação que vai sair se eu fizer a variação em relação a Φ. Eu vou obter uma equação conjugada da outra, então não vai ganhar nada de novo. Então, se nós variarmos em relação a Φ dada, a gente vai ter o primeiro termo, 1 sobre C2 ddt de delta Φ dada. Vou colocar assim. Depois, menos o gradiente covariante, delta Φ, dada. Escalar, gradiente covariante de Φ. E aí, menos I2, Φ dada, delta Φ dada, vezes Φ. Então, são os únicos lugares onde eu tenho variação, onde eu tenho Φ dada. Aqui embaixo eu só tenho Ψ. Então nós estamos fazendo variação em relação a Φ dada. Agora, esse termo aqui, se vocês se lembram, né? Quer dizer, esse termo aqui, quando eu escrevo assim, vamos colocar assim, dt do delta, vamos botar assim, vamos colocar, escrever assim, esqueça o delta Φ, vamos dizer que eu escrevo isso aqui, ó, dt do Φ. Nós já tínhamos, nós sabemos assim, dt, só para lembrar uma questão de um detalhe, mas que faz diferença. dt φ. Então, só lembrar, isso aqui é derivada espacial normal de φ, mais I, G, φA, GA. Vamos tirar
derivada, vamos tirar o conjugado complexo, conjugado hermitiano de tudo isso. Isso aqui, então vai ser o conjugado hermitiano do lado direito, vai ser esse aqui. Quando eu tirar o conjugado hermitiano, o I fica menos I, o G se mantém em G, os φ são reais, continuam fiais. Mas aí quando eu tirar o conjugado hermitiano, isso aqui é uma matriz, isso aqui é um vetor, eu tenho que fazer isso aqui. G, A, Dagger. Só que as matrizes G são todas hermitianas. Então isso aqui. Agora, quando a gente tem um campo φ, a lei de transformação do φ é essa aqui, exponencial de I, G, ômega A, GA φ. Se eu tirar o conjugado hermitiano dessa relação, vai me dar φ linha Dagger igual a φ Dagger exponencial de menos I, G, ômega A, GA. Então, o que a gente está vendo é o seguinte: se o campo φ se transforma com gerador GA, o campo φ Dagger ele se transforma, é como se eu trouxesse esse sinal menos para cá. A transformação do campo φ Dagger é com gerador menos GA. Então, na verdade, eu posso dizer que isso aqui é o dt do φ Dagger. Porque se eu for atuar com o dt em cima do φ Dagger, eu vou seguir esse mesmo procedimento. Só que esse φ foi substituído pelo φ Dagger. Então, o φ, ele reconhece os geradores GA. Mas o φ Dagger, ele reconhece os geradores menos GA. Então, por isso que quando eu for atuar com essa derivada em cima do φ Dagger, eu substituo o GA pelo menos GA. Claro, aí, claro, como é φ Dagger, o GA tem que atuar pela direita. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que tirar o conjugado hermitiano, tirar o conjugado hermitiano disso tudo, é a mesma coisa que colocar a derivada atuando no conjugado hermitiano. Ou seja, tirar a derivada e depois tirar o conjugado hermitiano é a mesma coisa que primeiro tirar o conjugado hermitiano e depois tirar a derivada. Essas duas operações comutam, é isso que eu estou querendo dizer. O conjugado hermitiano disso tudo é a mesma coisa que a derivada desse conjugado hermitiano, por causa dessa observação. Se φ reconhece os geradores GA, φ Dagger reconhece os geradores menos GA. Isso que eu queria chamar a atenção. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Feita essa observação aqui. Porque esse termo aqui, eu posso escrever assim, 1 sobre C2, ddt do delta φ Dagger. A derivada está atuando nisso, e aqui eu tenho essa derivada desse objeto. Agora, vamos lembrar que as derivadas covariantes satisfazem a regra de Leibniz. Então eu posso escrever esse termo todo aqui assim, ó, derivada temporal do delta φ Dagger vezes ddt φ. Se eu tirar essa derivada, eu vou tirar a derivada desse vezes esse, que é o que está aqui. Mas eu vou gerar um termo novo, que é esse vezes a derivada desse. Então eu vou subtrair. A mesma coisa que a gente faz com a integração por partes. Vai ficar ddt atuando. Então esse termo que eu posso escrever, quer dizer, a derivada atuando aqui vezes essa derivada, eu vou escrever assim. Limpei, como a gente sempre quer, a gente quer limpar a variação do campo. Então, delta φ Dagger agora está limpinho. E aí sobrou esse termo aqui. Mas agora, tem esse termo aqui. Em geral, quando não tem derivada covariante, esse termo é um termo de superfície, que é um derrão de T. Agora, observe o seguinte. Qual é a transformação de gauge desse cara aqui? A transformação de gauge desse cara aqui é delta φ Dagger exponencial de menos I, ômega A, GA, e menos IG, ômega A, GA. Quer dizer, se o φ Dagger se transforma assim, o delta φ Dagger se transforma assim. E quem é a variação do dt φ? Estou fazendo a transformação de gauge desse objeto, que é isso aqui, e a transformação de gauge desse objeto. A derivada covariante se transforma igual a φ. Então, a transformação de gauge desse objeto é exponencial de I, G, ômega A, GA, dt φ.
Então, quando eu fizer uma transformação de gauge nesse objeto aqui, a variação desse aqui cancela a variação desse aqui, ó. Esse cara, esse exponencial, mata essa, que eu estou somando sobre todos os geradores. Então, isso aqui é 1. Então, o que nós estamos dizendo? Que essa combinação aqui é invariante de gauge. Quando um objeto é invariante de gauge, a gente já sabe. O que é um objeto invariante de gauge? É um objeto S. O que é uma transformação de gauge? É isso aqui, IG, ômega A, gerador S. Para o objeto ser invariante de gauge, essa linha ser igual a essa, o que a gente faz? A gente gera todos os geradores. O que é um objeto invariante de gauge? É um objeto que tem gerador zero. Se o gerador é zero, quando os geradores são zero, a derivada covariante coincide com a derivada usual. Por quê? Porque na derivada covariante é isso aqui, ó, mais IG via GA. Mas, se o objeto é invariante de gauge, todos os geradores são triviais, então esse termo é zero. Então, quando um objeto é invariante de gauge, a derivada covariante coincide com a derivada usual. Então, esse objeto que ficou entre parênteses aqui, ele é exatamente invariante de gauge, porque a transformação desse mata a transformação desse. Então, se esse objeto aqui é invariante de gauge, nada me impede de chegar aqui e dizer, ó, se ele é invariante de gauge, a derivada covariante é a derivada usual. Então, essa relação, olhando assim, parece muito estranha, porque aqui não aparece a derivada covariante, aparece de onde. Mas é porque este objeto aqui é invariante de gauge. Então, a derivada covariante que estava aqui, ela fica sem gerador. Então, esse é um termo de superfície. Porque quando eu tenho a ação, eu tenho integral em dt. Então, esse termo aqui é um termo em mais infinito e um termo em menos infinito. É um termo de superfície, ele não é um termo que pega o interior do volume. Então, para efeito de equação de movimento, esse termo aqui é zero. Segue exatamente como se fosse no caso do campo anterior, sem acoplamento de Young-Mills, sem acoplamento. Então, para efeito de equação de campo, esse termo aqui vai poder ser escrito desse modo aqui. Então, para efeito de equação de campo, de movimento, esse termo aqui vai ficar menos 1 sobre C2, delta φ'. Aí vamos ter aqui, derivada temporal, atuando na derivada temporal, atuando no φ. Então, ficou esse termo aqui. Esse termo aqui, exatamente a mesma coisa, só que em vez de derivada temporal é gradiente. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar o gradiente aqui, quer dizer, vou escrever isso aqui assim. Vou escrever esse termo aqui. Vou fazer a seguinte brincadeirinha, vai ficar assim. Isso aqui vai ficar derivada, vai ficar divergente. Quer dizer, a gente sabe disso, isso aqui é o seguinte, isso aqui é a derivada espacial di do delta φ', derivada espacial di do φ. Então, vamos escrever isso aqui assim. Isso aqui é derivada espacial do delta φ' dφ menos delta φ' di. Regra da cadeia, que a derivada covariante satisfaz a regra da cadeia. E a mesma coisa agora, esse objeto que está aqui é invariante gauge. Se ele é invariante gauge, a derivada covariante é igual à derivada ordinária. Esse termo aqui fica assim. Então, se esse termo aqui é derivada ordinária, isso aqui, pelo teorema de Gauss, eu tenho integral em d3x da divergência, que é a divergência verdadeira, é a divergência desse objeto aqui, delta φ', e aí aqui é a divergência do gradiente covariante φ. Exatamente essa equação, mas isso aqui é um termo de superfície. Eu vou integrar só na superfície limítrofe do espaço-tempo. Então, eu vou dizer que esses campos, né, que esse termo é um termo de superfície, mas não é um termo de volume. Então, ele não dá dinâmica no interior, então ele não entra na equação de movimento. Então, esse termo aqui, da mesma forma que aconteceu com esse aqui, vai ficar assim, vai ficar, tem esse menos aqui é global, tem esse menos que veio aqui dentro, menos, vai ficar delta φ', aí vai ficar gradiente, divergência do gradiente de φ. Então agora, como a gente queria, a gente conseguiu, vamos fazer o seguinte, esse sinal menos aqui vai compensar com esse sinal menos, vou taxar menos aqui,
Vamos botar assim, incorporar esse, dar um menos aqui. Então, esse menos aqui, veio esse menos aqui, ficou mais. Então, se eu fatorar o delta Fidáger, eu vou ganhar a equação que será a equação de Klein-Gordon em presença de campos de Gauge. Então, ficou menos 1 sobre C ao quadrado, menos 1 sobre C2, derivada temporal, da derivada temporal do φ, mais, então o Laplaciano, isso aqui é como se fosse o Laplaciano com variante de Gauge, a divergência do gradiente, tudo, quer dizer, o Laplaciano de Young-Mills do campo, e aqui, menos μ2 φ igual a zero. Então, se eu quiser, eu posso fazer esse menos aqui, boto mais, boto aqui menos, e boto aqui mais. Então, é como se eu definisse aqui um D'Alembertiano covariante. A gente poderia pensar assim, ó, quem é o meu D'Alembertiano covariante? D'Alembertiano de covariante é 1 sobre C2, DDT, quer dizer, DDT ao quadrado, menos o Laplaciano, vou botar DDT, menos a divergência do gradiente. Certo? Então, essa é a minha equação de Young-Mills. Vou apagar aqui só para o campo escalar. Então, eu sei. Então, está tudo contido aqui dentro dos campos de Young-Mills. Vou escrever isso aqui em forma mais aberta para ficar mais evidente essa equação. Então, isso aqui seria. Então, nós já sabemos. Então, se a gente quiser, a gente pode escrever essa equação assim: D'Alembertiano covariante, que é isso aqui, é esse operador aqui, atuando em φ. Então, eu faço isso: D'Alembertiano covariante mais μ ao quadrado, φ igual a zero. Claro, se não tiver campo de Gauge, o D'Alembertiano covariante coincide com o D'Alembertiano usual e a gente ganha a equação de Klein-Gordon. Mas agora, tendo campos de Gauge, eles estão todos contidos aqui. Então vamos escrever essa equação de uma forma mais explícita para a gente ver aqui como é que fica. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Então isso aqui fica o seguinte: quem é DDT de φ? DDT φ, né? Vou colocar assim. É isso aqui para nós. DDT mais I, G, A, GA. Agora, quem é tirar uma outra derivada? DDT do DDT do φ. Eu estou tirando a derivada, a variante desse objeto aqui. Então, o que eu estou fazendo, eu tenho isso aqui. Agora eu tenho que tirar a derivada covariante desse objeto que eu tenho, DDT do DDT do φ. Então vai ficar assim: DDT do DDT do φ mais, vai seguir a mesma regra, só que no lugar do φ vai estar o DDT do φ mais I, G, só que agora aqui eu tenho que colocar um φd, GD, e aí atuando tudo isso aqui, atuando no DDT do φ. Segue a mesma regra. Quando eu tiro a derivada covariante de alguma coisa, eu tenho que tirar a derivada temporal usual daquela coisa e jogar esse termo aqui atuando no objeto. Então, isso aqui seria a derivada desse objeto aqui. Então, se eu quiser abrir isso aqui mais, esse termo aqui significa isso aqui, ó. DDT. Agora vamos lá, isso aqui é DDT do φ mais I, G, A, GA, φ mais I, G, φd, GV, e agora DDT do φ. DDT φ mais I, G, A, Desculpa eu fazer isso, mas eu quero fazer em detalhe, porque quem nunca viu,
fica pegando estrutura muito fechada e às vezes não sabe manipular com o que está ali dentro, né? Então, por isso que eu estou abrindo explicitamente cada termo. Então, o que significa, então só recolocar aqui de uma outra vez por todas, o que significa ter duas derivadas covariantes consecutivamente atuando em φ? Significa isso que está aqui. DDT, φ é igual. Então, esse termo aqui vai dar derivada segundo usual. Derivada temporal ao quadrado do φ. Agora, esse termo aqui vai ter duas contribuições. Essa derivada vai poder atuar nos campos de gauge e essa derivada vai poder atuar no φ. Da mesma forma que tem esse termo aqui. Ó. Esse termo que vai aparecer um termo aqui que vai ser a derivada do campo de gauge, GA φ. E aqui vai aparecer o φ. Aí depois vai aparecer um termo que vai ser IG φA GA e essa derivada atuando no φ. Que vai ser igual a esse termo aqui, ó. IG FD GB, derivada atuando no φ. Porque para esse termo aqui e esse termo aqui, nesse termo aqui, como esse índice é saturado, eu posso escrever esse índice aqui A. E esse termo não está multiplicando esse. Então esses índices A, quer dizer, eu poderia pôr pelo contrário, vou chamar aqui. Então esse índice aqui eu vou chamar de AA. E esse aqui eu vou chamar de BB. Que é tudo índice saturado. Então aqui eu tinha BB, que eu chamei de AA. Aqui eu tinha BB, que eu chamei de AA. E aqui eu tinha AA, que eu chamei de BB. Então, esse termo aqui, quando essa derivada passar por aqui e atuar aqui, ela vai produzir IG FA GA DT φ, que é igual a esse termo que está aqui, ó, IG FA GA DT φ. Então, daqui vai sair esse termo, vai sair um termo que atua no φ, vai sair esse termo aqui, ó, mais IG, vamos colocar assim. Derivada temporal, vou botar aqui FA ponto, então, a derivada temporal do φ, GA φ. Agora, vai sair um termo que essa derivada temporal atua no φ, que vai juntar com esse aqui. Então, vai produzir um termo que vai ser mais 2 I G FA GA φ ponto. Derivada temporal atuando no φ. E depois, esse termo aqui, que vai ficar menos G2, aí vai ficar FA FB, GA GB, lembrem-se que FA e FB são coeficientes, não são matrizes. As matrizes são GA e GB. Eu não posso passar GA por cima de GB, nem GB por cima de GA, mas esse φ aqui, ele pode passar por essa matriz, porque isso aqui é um conjunto de componentes, é φ1, φ2, são números, são campos. Isso aqui é a matriz, então esse φD foi por isso que eu joguei. Ficou FA, FB juntinhos aqui e GA, GB juntinhos aqui. Muito bem, então isso significa a derivada segunda covariante do campo φ. Ou seja, se não tiver campo de gauge, φ é zero, φ é zero, φ é zero. Então fica a derivada segunda usual. Mas se tiver campo de gauge, a gente tem uma novidade de termos. Quer dizer, nós temos esse termo aqui, que dá uma interação, acopla o campo de gauge com o campo de matéria. Esse aqui é a mesma coisa. Quer dizer, aqui acopla a derivada do campo de gauge com o campo de matéria. E aqui acopla o campo de gauge com a derivada do campo de matéria. E aqui acopla o campo de gauge com o campo de matéria. Então, aqui eu tenho três tipos de interação. A derivada temporal do campo de gauge com a matéria, o campo de gauge, os campos de gauge com a derivada da matéria, campo de gauge, matéria. Certo? Então, esse é esse termo aqui. E aí, se eu quiser ainda olhar mais, eu posso pensar que essa equação, ela vai ser uma equação vetorial. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Então, na verdade, eu poderia pensar que essa equação é assim, dt φ. Então, se eu quiser pegar a iésima componente dessa equação aqui, isso aqui é dt φ. Tem isso aqui, eu vou escrever assim. É a derivada segunda do φ, então é φ, 2 pontos.
esse termo aqui, né? Aí agora aqui eu vou ter o seguinte, mais IG, FIA, ponto. Aí aqui eu vou ter GA, IJ, IJ. Então, quer dizer, eu vou ter esses, então, o meu elemento FJ vai estar acoplado ao elemento FI por meio desse elemento de matriz aqui. Aqui esse termo aqui vai ser 2IG, FIA, e aí a mesma coisa aqui, GA, IJ, FIJ, ponto. Estou pensando nessa equação, que é uma equação da tração. E aqui vai ficar menos G2, FIA, FIB. Agora, isso aqui é um produto de matriz. Isso aqui é a matriz GA, GB, IJ. Certo? Então, é esse tempo. No final do dia, no final de tudo, isso aqui significa isso. Tá? Só estou colocando assim, para ficar bem claro para vocês, né? Para a pessoa saber exatamente o que está dentro dessa simbologia aqui. Tem uma opção de coisas, né, que estão escondidas aqui. Então, aqui é o campo puro, aqui é o campo acoplado com a derivada do campo de gauge, aqui é a derivada do campo de matéria acoplada ao campo de gauge, e aqui é campo de gauge, campo de gauge, campos de matéria. Aqui cabe uma observação, que pode ser interessante em alguns casos, que é o seguinte, FIA, FIB vezes GAGB, isso aqui é simétrico em AB. Se eu trocar FIA com FIB, FIA, FIB é igual a FIB, FIA. Então isso aqui é simétrico em AB. Se isso aqui é simétrico em AB, eu vou pegar daqui apenas a componente simétrica em AB. Então esse termo aqui pode... O que é a componente simétrica? É GA, GB mais um meio de GB, GA. Ou seja, é o anticomutador. Então eu posso escrever esse termo como sendo um meio de FIA, FIB, anticomutador de GA com GB. Porque o meio do anticomutador é a parte simétrica disso. Como isso aqui é simétrico em AB, dessa combinação aqui só vai salvar a parte simétrica. A parte que é comutador dá zero. Que seria o comutador de GA com GB é antissimétrico. Isso aqui é simétrico. Então fica assim. Agora, no caso especial de SU2, se esses Gs aqui são as matrizes de Pauli, a gente sabe que as matrizes de Pauli, sigma A, se eu tiver um grupo SU2 e essas matrizes aqui, se esses campos aqui estiverem na representação 2 de SU2, quer dizer, se eu pegar, estou pegando SUN e esses campos aqui são N-plate. Se eu pegar SU2, esses campos aqui são duplete. E aí a gente sabe que na representação duplete de SU2, os geradores são as matrizes de Pauli sobre 2. Quem é o gerador? É sigma A sobre 2 e sigma B sobre 2. Esses aqui são os geradores do grupo SU2 na representação de dimensão 2, que seria o caso que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando representação N de SUN, representação 2 de SU2. E o anticomutador de GA, quer dizer, o anticomutador de tudo, então isso aqui vai ficar um quarto. Agora, o anticomutador de duas matrizes sigma A com sigma B, é a identidade vezes delta de AB. Né? Quando eu tenho a matriz sigma A, sigma B, desculpa, é duas vezes delta de AB. Quer dizer, isso aqui tem um quarto, e aí o anticomutador de sigma A com sigma B é duas vezes delta B. Então vai ficar um quarto com meio, um quarto com 2 ao meio. Então, no caso de SU2, por exemplo, eu posso substituir esse anticomutador por um meio de delta AB. E aí eu tenho uma simplificação. Isso aqui, quer dizer, isso aqui é um meio de delta B vezes a identidade. Identidade 2 por 2. Então, eu vou ter um meio de delta B vezes a matriz identidade. Vai ficar isso aqui. Isso aqui, esse termo todo aqui, no caso de SU2, vai ser substituído por isso. Onde aqui eu vou ter a identidade IJ, né? Isso aqui, esse termo aqui, GAGB, quando eu substituir isso aqui, vai ficar delta AB, identidade J, que dá delta IJ
Então, esse termo aqui, no caso especial de SO2, se nós falarmos de SO2, a gente viu que a gente vai poder escrever esse termo aqui, no caso de SO2. Ele vai ficar, tinha um quarto, um meio de FiA, porque deu delta de AD, FiA. E aí, esses geradores desapareceram, deram delta de IJ, Φi. Então, no caso de SO2, esses geradores aqui desaparecem, fica só o delta de Kronecker, delta de AD, que aí obriga a ter esse produto escalar, FiA. E aí aqui fica a identidade IJ, para fazer com que fique. Então, esse termo aqui fica muito simplificado no caso de SO2. Os geradores desaparecem, mas é o caso de SO2. Estou só dando esse caso particular. Deixa eu apagar. Então, eu sei exatamente o que esses termos aqui. Se eu fizer agora a mesma coisa, não preciso seguir todo esse procedimento. Se eu pegar agora a divergência do gradiente do Φ, então eu vou seguir essa mesma prescrição aqui em cima. Isso aqui vai ficar, esse termo aqui é o termo normal, vai ficar divergência do gradiente, vai ficar laplaciano normal do Φ. Esse termo aqui vai ficar o gradiente, quer dizer, a derivada, isso aqui é a derivada temporal normal, então vai ficar assim, ó, mais IG gradiente do FiA. Aí aqui vai ficar GA IJ isso aqui não está. Eu estou botando, no caso do derivado covariante, tem o A não físico. Vamos escrever isso aqui. Então isso aqui vai ficar derivada covariante de. Vamos substituir isso aqui. Quem é isso aqui? Isso aqui para nós é gradiente de Φ. Perdão, gradiente de Φ menos IG. Aí sim vai ficar A GA IJ FiJ. Então, esse termo aqui. E só essa derivada covariante. Essa derivada covariante é isso aqui. Muito bem. Mas agora eu tenho essa derivada covariante aqui por fora. Então, eu tenho isso aqui, ó. Gradiente menos IG AD escalar ABGB. Tudo isso aqui atuando nesse cara aqui. Então vamos escrever esse termo aqui, como é que ele vai ficar. É grande, né? E é chato, mas eu estou só fazendo para quem nunca fez não se enganar. Saber ler tudo que está dentro desses termos que são muito compactados assim, e a gente às vezes perde o detalhe. Então, quando eu tiver isso aqui, ó, divergência do gradiente do Φ, quer dizer, na verdade, o que é isso aqui? Isso aqui é o D'Alembertiano covariante do Φ. Então, quem é isso aqui no final do dia? Então, ficou. Esse termo aqui vai estar atuando nesse objeto aqui. Isso que está aqui, vou colocar aqui. Vou para não reescrever de novo. Então vai ficar divergência atuando nesse termo. Vai dar Laplaciano. Primeiro termo normalmente é o Laplaciano do Φ. Tá certo. Depois, esse termo aqui vai ter essa divergência. Essa divergência vai estar atuando em A
vezes φ. Então vai ficar divergência de um vetor vezes um escalar, vai dar, primeiro tem vai dar divergência, então vai ficar menos I, G. Divergência do AA, GI, GA, IJ, FJ. Esse termo aqui. Essa divergência aqui, atuando nesse termo. Vai dar dois termos, vai dar a divergência desse, e agora vai dar um termo que esse operador vai atuar aqui sob a forma de um gradiente. E na verdade o que eu estou fazendo é isso, eu estou tirando divergência de um vetor vezes um escalar. A divergência de um vetor vezes o escalar fica a divergência do vetor vezes o escalar, a divergência do vetor vezes o escalar, mais o vetor escalar gradiente do escalar. Então, agora vai aparecer o termo em que eu vou ter menos IG, o vetor AA, escalar, o vetor AA, aí aqui GA, IJ, e aí isso aqui escalar gradiente do FJ. É esse termo aqui. É esse objeto aqui, ou é esse termo aqui, atuando aqui. Entendeu? Esses dois termos. Agora, nós vamos ter esse termo aqui, atuando em tudo isso. Agora, vamos ter esse termo aqui, atuando em todo mundo que está aqui. Então, vamos ver, esse outro termo vai ser menos IG, AB, escalar, AGB, AB, GB. IJ, atuando no gradiente escalar, gradiente do FJ. Então, olha só, como esses índices aqui são saturados, BB eu posso chamar de AA, vai dar exatamente igual a esse termo aqui, ó. AA, GA, IJ, gradiente do FJ. Então, esse termo que vai aparecer dessa atuação aqui em cima desse, desse termo aqui, atuando nesse, vai dar um fator 2 aqui. E não vou precisar escrever esse termo aqui. E agora vai aparecer o termo final, que vai ser esse termo aqui, atuando diretamente em cima desse termo aqui. Então vai ficar menos IG com menos IG, vai ficar menos G2. E aí nós vamos ter AA, escalar, AB, e aí vamos ter GA, GB e J, igual ao outro caso. GA, GB e J, atuando no final. E aí, de novo, se eu estiver pensando em SU2, isso aqui vai produzir um delta B, então vai ficar AA escalar AA e tudo igual. Então, é esse termo aqui. É o Laplaciano com variante. Então, eu tenho a divergência do A acoplada com a matéria, tenho o A acoplado com o gradiente da matéria, e tenho Young Mills e Young Mills acoplado com a matéria. Bom, então, e aí a equação é isso. E se a gente quiser, a gente então abre tudo aquilo que está aqui, abre tudo aquilo que está aqui e junta isso tudo. Mas, quer dizer, essa equação aqui é uma forma bem compacta de tudo isso que a gente fez aqui. O que é importante é saber escrever a equação nessa forma compacta, mas depois saber abrir todas essas expressões, se for necessário. Quer dizer, ver quem é essa derivada. Então, a gente tem essa derivada atuando em cima dessa. Então, abre tudo isso e esse termo aqui é simples. Então, está claro o conceito. Então, isso que a gente fez. A gente tirou, então, tirou a equação, vou fazer a equação do psi. Depois, na aula que vem, a gente trabalha as coisas. Então, agora a gente vai fazer a equação do psi. Não vai nem dar trabalho nenhum. Então, a equação do A, só lembrar. Então, quer dizer, no fundo, o que a gente tem aqui? A equação de Klein-Gordon. Quem é a equação de Klein-Gordon? É 1 sobre C2, dt de φ, menos Laplaciano de φ, quer dizer, divergência
do gradiente de φ mais μ2φ. Isso é a equação de Klein-Gordon. O que eu vou fazer? Substituo as derivadas pelas derivadas covariantes. Não tem problema nenhum. Isso aqui vira dt, isso aqui vira dt, e isso aqui se mantém. Então, quer dizer, se eu sei a equação em forma usual, sem campo de Gauss, sem nada, no caso livre, eu passo do caso livre para o caso com interação, simplesmente pegando a própria equação de campo e covariantizando as derivadas. Então, foi o que eu poderia ter feito e chegar daqui a aqui sem passar pelo Lagrangiano. Eu simplesmente sei qual é a equação de campo normal de Klein-Gordon e aí transcrevo no caso campo de Gauss. Então, por exemplo, no caso de Maxwell, de Dirac, a gente pode pegar, aqui é a ação de Dirac normal. Então, eu vou pegar a equação de Dirac normal, vou pegar aqui. Então, a equação de Dirac é isso aqui, I gama 0, 1 sobre C, ddt do psi, mais I, as matrizes gama, escalar, os gradientes do psi, menos n psi, é o gradiente normal. Psi igual a zero. Isso aqui é a equação de Dirac normal. É a equação de primeira ordem nas derivadas. Colocando o campo de Gauss, a gente já sabe a prescrição, substitui as derivadas pelas derivadas covariantes. Então, vamos ter I sobre C. Normalmente, vamos deixar assim, I sobre C, gama zero. Então, vai ficar ddt, derivada covariante temporal do psi, mais I, gama, escalar, derivada covariante, gradiente covariante do psi, menos n, psi, igual a zero. E aí agora eu já sei que posso escrever essa equação assim. Posso agora aplicar isso aqui para cada componente. Psi. Então vamos fazer as derivadas covariantes. I sobre C, gama zero, ddt normal do psi. Vai ficar psi ponto. Depois aqui nós temos o termo que é mais ig. Então o i vai ficar menos 1. Vai ficar menos g sobre c. E aí aqui a gente vai ter gama zero. E aí aqui aparece φA, GA. Então vai aparecer, vou botar assim, φA, GA, IJ. A matriz gama zero ela passa para onde ela quiser, porque gama zero e G comutam, são matrizes de espaço. Essa matriz aqui é puramente fermiônica, no espaço dos ferros, e essa matriz aqui é no espaço do grupo de Gauss. Então são matrizes diferentes que comutam uma com a outra. Então gama zero eu pude trazer para cá, gama zero psi-j. Então é o termo que sai aqui do termo de acoplamento de Gauss. Aqui é a mesma coisa, o primeiro termo daqui é o gradiente usual. Então vai ficar mais I, gama, escalar, gradiente. Posso botar o gradiente assim. Tem hora que eu uso o gradiente assim e tem hora que eu uso o gradiente assim. É a mesma coisa. O que não é a mesma coisa é essa derivada aqui. Essa derivada é covariante. Mas isso aqui é a mesma coisa. É que eu mudo de notação sem avisar. Então aqui I gradiente do psi. Agora, aqui a gente tem um termo menos I, G, A, G, A. Então menos I, o I dá 1. Então vai ficar mais, vai ficar G, A, GA,
que é escalar. Esse vetor está fazendo o produto escalar com essa matriz gama. Gama A, psi J. Então, esse termo aqui, ó. O A vetor, quer dizer, esse termo aqui é o gama escalar com vetor. Então, o gama, o A, quer dizer, porque eu botei o A cá para frente, porque também esse A pode passar por tudo. Porque são um conjunto de componentes, aqui são matrizes, tá? Isso são elementos de matriz, isso aqui é matriz em outro espaço. Então, vou escrever assim, depois o outro termo, que é o menos psi igual a zero. Então, se a gente quiser, a gente pode coletar os dois termos livres, quer dizer, esse termo aqui não tem campo de gate, esse termo aqui não tem campo de gate, e esse aqui não tem campo de gate. Seria parte da equação de Dirac livre. Então, nós temos Dirac livre, seria I sobre C, gama zero, psi, mais gama, escalar, gradiente, aqui é psi ponto, gradiente do psi, mais I, gama, escalar, gradiente do psi, I aqui do psi, e menos M, do psi, e aqui menos M, psi. Então, isso aqui é a parte livre. É esse termo, esse termo e esse termo. E agora os termos de interação. Então vamos ter aqui menos G sobre C. Vamos colocar aqui fiar os campos de Young-Mills escalares, os potenciais escalares de Young-Mills, GA e J, que é a matriz gama zero. E aqui o psi J. E depois esse termo aqui. Outro termo de interação. G, aí agora a interação com os potenciais de natureza vetorial. GA. Vamos botar, se quiser ter confusão, botar o GA e J aqui na frente. GA e J, que são elementos de matriz, né? AA, escalar, gama, tudo isso aqui, plano psi J. Igual a zero. Então, esses termos, isso aqui é livre, a equação do Dirac, livre, Dirac puro, sem campos de gate. Isso aqui é interação com o potencial escalar, e isso aqui é interação com o potencial vetorial. Então, essa é a equação de Dirac em presença de campos de Young-Mills. Eu vou só indicar agora, e vou deixar para a gente terminar na próxima aula a discussão das correntes, só para lembrar vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar as equações de Young-Mills. Então, quando eu tirar as equações de Young-Mills,